Então, vamos pensar nas barreiras internas do pastor. O que tu vê mais comum que impede o pastor de talvez destravar um próximo nível de crescimento da igreja dele? O que algum conceito errado na cabeça, alguma teologia errada? O que tu vê de mais comum nesses pastores que tu tem mentoreado? Cara, é um prazer estar aqui. E assim, cara, andando com pastores e vivendo com eles, assim como eu tenho feito nos últimos anos aí mais sistematicamente, a gente começa a identificar algumas coisas que chamam mais atenção e que começam a se tornar meio que um padrão, assim. E algumas coisas relacionadas ao pastor mesmo, ao líder da igreja ali e tal, a gente percebe, às vezes, uma instabilidade emocional, um negócio que, principalmente nos mais novos, né? Aquela coisa de tem dias que às vezes o pastor tá bem e aí na conversa ele acaba aceitando ali as sugestões e tá aberto a realmente novas ideias, né, e propostas, ele mesmo sugere e tal, e tá de boa, tá legal para fazer as coisas acontecerem, tá otimista, tu percebe assim uma moral alta, né? Uhum. E beleza, e aí faz ali um planejamento, às vezes, de alguma coisa, um planejamento estratégico ali, e o cara vai executar durante a semana e tal, e depois a gente conversa de novo. Às vezes, numa outra conversa, parece outra pessoa. Uhum. Aí tu vai conversar com o pastor ali, ele tá totalmente para baixo, assim, e não é uma coisa de, né, de assim, leve, um negócio assim que tu diga... Ah, não, mas beleza, corrige isso aqui, tá bom. Aí o cara corrige. Não, às vezes é uma coisa mesmo assim, mais deprê, assim. Uhum. Então, tu percebe que aí depois de novo tá bem. E isso numa conversa, às vezes uma vez por mês, duas por mês. Uhum. Já então, percebe a variação toda. Percebe uma variação de humor, de instabilidade emocional. Aí eu fico pensando, às vezes, nessa questão do pastor no dia a dia. Uhum. No dia a dia com as pessoas, com a igreja, com a equipe de liderança dele, né, em casa, com a esposa, com a família. Então é uma coisa que se num período, né, de tempo mais espaçado acontece, então no dia a dia acontece mais ainda. Uhum. E aí quando a gente vai conversar com as pessoas, a equipe e tal, a gente percebe que isso é uma coisa que acontece então lá e as pessoas sentem, né? Uhum. Então essa coisa do pastor seguro de si, o pastor ter segurança. Lógico, é o ser humano. O ser humano, inclusive a mentoria é para isso também, para lidar com o pastor e as situações dele internas e tal. Mas teria que ficar ali, ser tratado ali. E lá, né, aquela coisa de, não, beleza, gente, aqui eu tô com vocês, aqui a gente tá 100%. Às vezes o cara tá passando uma tempestade, né, um negócio feio, pegado. Mas ali, com as pessoas, ele é a referência. Então ele ali não desaba, ali ele realmente ele mantém, né, um padrão de liderança. E usando os critérios, né, de liderança, enfim, mas motivando a equipe. Né? Então, o que eu vejo que prejudica uma das coisas é essa. O cara às vezes está desmotivado e vai fazer uma reunião de liderança. E aí desmotiva a equipe, joga a equipe para baixo. Enfim, então essa é uma das coisas que eu vejo. Instabilidade emocional. Instabilidade emocional. É muito em alta mesmo. Outra coisa, cara, que aí acho que daria um podcast só disso também, talvez. É a coisa, cara, da falta de noção das atribuições do pastor, uma coisa um pouco mais relacionada assim, ao resultado que um pastor precisa entregar. Essa é uma das coisas que eu vejo, cara, muita dificuldade em entender o que realmente é a atribuição de um pastor. O que o pastor ele precisa entregar, o que precisa fazer, o que torna... o ministério dele é um ministério top. Então eu estava até lendo uma pesquisa que o Tom Rainer fez. Ele fez lá, ele faz várias pesquisas, né? Aí ele fez uma que ele estava questionando as pessoas sobre o que torna o seu pastor altamente eficaz, né? Você considera o seu pastor altamente eficaz e o que torna ele altamente eficaz. E aí, cara, ele chegou à conclusão de que é tudo altamente subjetivo. Essa foi a conclusão assim que ele chegou. Ele tem algumas características que ele viu que são comuns a todos eles e tal. Mas assim, ele entendeu, cara, que muitas das pessoas, elas validam o seu pastor como altamente eficaz porque gostam dele, da pessoa,
dele, então pelo gosto pessoal, ou, né, não validam por não gostarem dele, de alguma coisa relacionada a ele. E aí esse gostar também é muito relativo, porque a pessoa às vezes gosta porque ele trata ela bem, mas não porque ele preside bem a igreja, não porque ele prega bem. Então é tudo relativo. Então assim, ele chegou à conclusão de que é altamente subjetivo isso. E aí eu estava pensando isso lá nos Estados Unidos, essa pesquisa que ele fez. E aí eu comecei a pensar sobre nós aqui, né? A cultura nossa, brasileira, do Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a avaliar também isso dentro do nosso cenário aqui. Cara, eu comecei a perceber que a maioria dos pastores, eles têm dificuldade com agenda, tem dificuldade com um sistema, né? Organizar sistemas, tem dificuldade em definir se o ministério deles é realmente eficaz ou não. Porque não é muito mensurável isso. Isso fica meio que no campo assim, né, vago. Isso aí alguns acham, outros não. Tem alguns que dizem que é um pastor que ora, né, tem uma vida de oração. Tem alguns que dizem, é um pastor que prega bem. Um pastor tem que ter cheiro de ovelha. Enfim, né, várias definições em relação a isso. E aí eu comecei a pensar sobre essa questão, cara. A gente tem uma indefinição em relação a isso, né, no meio geral, assim. Né, a média das pessoas não reflete muito sobre isso. O nosso sistema, né, de ensino, de formação de pastores. O seminarista, ele se forma no seminário, ele sai do seminário, ele aprendeu muito sobre caráter cristão. Isso é muito bom. É muito legal, top. O cara sai de lá amando Jesus, o cara sai de lá com um coração realmente genuíno, né, uma vida cristã, de fato... disciplinas espirituais, toda essa parte interior do líder ali. Mas, cara, ele não aprende a gerir pessoas, ele não aprende a fazer uma administração, né, um lado mais gerencial, administrativo. E aí não existe um padrão, ele sai dali, vai pastorar uma igreja e vai pregar, prega lá, ensina, né, faz um momento de ensino com as pessoas, cria um grupo caseiro ou alguma coisa relacionada a isso e vai visitar pessoas. Então, essa é mais ou menos a definição. E se o cara faz muito isso, o cara é um líder altamente eficaz. Só que fica na subjetividade também. E aí, é a dificuldade que eu percebo. Então, quando a gente vê, por exemplo, que Paulo orienta lá aos Efésios, onde ele traz palavras lá do sistema corporativo, do sistema da época de organização do governo, sistema de governo, né? E ele traz e coloca funções do pastor, funções administrativas, né? O presbítero, né? O apóstolo, o diaconato, são funções que lá na época, né, não existiam no meio religioso essas palavras. Né? Hoje é gospel esses termos, né? Mas na época era corporativo. Exatamente. E aí Paulo insere, diz, gente, a gente tem que governar como o prefeito, como o governador ali faz, né? E a gente precisa fazer isso dentro da igreja para quê? Para organizar os sistemas, tem que ser gerido, tem que ser gerencial, tem que ser administrado. E isso, cara, hoje em dia é muito pouco ensinado, né? Eu não vejo isso sendo pregado, sendo dito, sendo ensinado para os novos pastores que chegam. Então é uma coisa que eu vejo que fica muito... Essa coisa do pastor, ele não sabe direito o que fazer. Thiago, minha igreja não está dando certo. E aí ele vem com esses problemas de igreja, né? Que ele detalha, enfim, a gente pode até falar mais sobre isso. Mas o problema na cabeça dele está mais fora. Quando, na verdade, parte de um problema interno dele. Ele não tem definido direito se ele está realmente tendo resultado ou não. E se ele não tem essa definição, ele não tem como saber se ele está fazendo o que tem que fazer. Porque um pastor fala uma coisa, às vezes a denominação dele fala uma coisa, ele olha um podcast, outro cara fala outra. Sei lá, lê um livro de uma igreja totalmente diferente da dele e acha que é isso aqui mesmo, e vai lá e faz aquilo, e não encaixa às vezes com a realidade dele. Enfim, então assim, é um negócio muito subjetivo, sendo que o que deveria estabelecer o padrão, né, a definição do que é um cara que tem um ministério altamente eficaz, é o que a Bíblia diz. Né? Só que essa exegese bíblica também, a gente perdeu. Isso desde a Igreja Católica, né, que tirou isso da igreja em si, os dons ali, né, da igreja, os ministérios da igreja, colocou num papa, né, e disse, não, é só o bispo aqui que é o cara que vai desenvolver isso aqui.
separou isso da igreja, isso veio para nós, né? Então, na nossa sociedade hoje, nosso sistema de igreja já veio partindo da católica. Então, se perdeu isso também. Então, resgatar isso eu vejo que é uma coisa que dá trabalho. Então, trabalhar com os pastores nesse sentido de, cara, é isso aqui que precisa ser feito. E às vezes o cara não teve instrução nenhuma de gestão, de administração. Então, ele é muito bom com as disciplinas espirituais, com, né, aquelas coisas que realmente fazem parte da liturgia da igreja, mas ele não é bom em formar líder, em trabalhar com o crescimento da igreja de, sei lá, de 70 para 100 pessoas, passar a barreira de 100, porque precisa organizar um sistema, porque ele não consegue dar conta de mais de 100 pessoas, né, de 70. Então essas coisas, Rummenigge, é que eu vejo que são problemas internos de um pastor, que ele precisa primeiro entender isso. E aí a gente trabalha isso, né, de algumas formas, ajudando ele, abrindo a visão dele e tal, para aí ele começar a entender que depois vai organizar a parte externa, né? Os problemas visíveis ali da igreja. Então, gestão emocional, autogestão do tempo e de como organizar sistemas e ministérios, e às vezes, como tu falou, o pastor herda uma visão teológica errada sobre qual que é o papel do pastor. Exatamente. E aí, por não entender isso, ele se limita ou foca em algumas tarefas que ele entende teologicamente que é a função do pastor, e outras mais administrativas ele entende que não. Então, frequentemente os pastores têm esse problema da visão teológica do pastorado errado também. Exatamente. A visão ali do que é a função de um presbítero, né? De um pastor que preside a igreja. Essa coisa de, não, presidir não é isso. Presidir é somente espiritual. É somente... que o espiritual, na verdade, é tudo, né? Tudo é espiritual. Sim. Mas é aquela coisa do espiritualoide, dizer, não, é só isso aqui que está na liturgia aqui. E não um sistema de administração da igreja, que consegue mensurar coisas. Então a gente olha, por exemplo, Jesus, quando ele faz o movimento de enviar os discípulos, ele tem um início e um fim, né? É daqui até o mundo inteiro. Como que eu vou mensurar se eu já alcancei a Jerusalém, se eu já alcancei a Judéia? Como é que eu vou indo nesse ciclo que Jesus me ensina? Eu tenho que aprender a mensurar, eu tenho que ter um sistema que me diga, Jerusalém já foi alcançada, Judéia já foi alcançada, e vai indo até os confins da terra. Então aqui a gente está em São Leopoldo, como é que a gente vai mensurar que a gente alcançou São Leopoldo, e que a gente já alcançou Dois Irmãos, e que a gente já alcançou Canoas? Como é que a gente vai conseguir entender que está alcançado? Né? Eu preciso ter números, eu preciso ter dados, eu preciso ter sistemas de avaliação, sistemas de coleta de dados. Então é muito gerencial essa parte. E é espiritual também, porque Paulo diz pra gente que é espiritual. E ele diz que é o Espírito Santo que dá esse dom a algumas pessoas. Né? Então, isso é o que eu vejo, assim, que os pastores hoje eles precisam entender isso, e isso não é um ensino empresarial. Isso é um ensino de Jesus através de Paulo. Ensino bíblico, ensino cristão da primeira igreja, que foi perdido ao longo dos anos. Esse é um negócio que o pessoal fala bastante com essa visão, né, mais administrativa, que tem metas, tem coisa. O pessoal fala, tu tá transformando a igreja numa empresa. E a igreja não é uma empresa, a igreja é uma obra do Senhor e é espiritual, isso daí é contrário. Essa é uma visão que também está muito comum, então, na cabeça dos pastores. E é uma visão, cara, que eu percebo, às vezes o cara ele tem uma intenção inicial de começar a fazer diferente, de entender, não, vou estudar administração, vou estudar isso, gestão de pessoas, de equipe e tal. E às vezes ele esbarra em alguma coisa que é a dificuldade que ele tem, que ele teria que estudar mais aquilo, se dedicar mais naquilo. E a tendência é, ou ele vai, ou ele cede, vira uma muleta, e volta atrás e vai naquele pastor que diz pra ele isso. Que diz pra ele, não, isso aí é coisa do meio empresarial, desses caras aí que ficam estudando estatística e tal, isso não é espiritual. Aí ele acaba voltando pra lá ele acha uma zona de conforto e acaba ficando na média ali. E aí, por enfrentar uma dificuldade, em vez de se desenvolver, ele acaba se acomodando nessa teologia errada do não ser igreja de empresa. Que já está enraizada por muitos anos e é mais cômodo, é mais fácil. Então o sistema todo diz que é assim. E aí tem uns caras, algumas igrejas que dizem que não. Então é mais fácil, eu vou ter um monte de demanda, um monte de dificuldade que eu vou ter que revitalizar em mim mesmo, né? Antes de fazer isso com a igreja. Então, é mais confortável aqui. Então vou ficar
na minha zona de conforto, deixo a teologia como é que tá e toco o barco.